Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade à nossa disciplina de Perícia Contábil 2, hoje nós vamos falar sobre as fraudes em contabilidade e as suas interrelações com as atividades da perícia contábil. Vamos lá? Bom, a gente já falou um pouquinho no semestre passado, no início desse semestre, sobre as questões administrativas, sobre o conceito de fraude, o conceito de erro, mas como hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nas discussões relacionadas às fraudes, vamos relembrar um pouquinho esses conceitos. Então, o que é uma fraude? A fraude, ela pode ser descrita como sendo atos ilícitos de omissão ou manipulação de transações, adulteração de documentos, registros e demonstrações contábeis, realizados de maneira consciente e premeditada, visando atender aos interesses próprios ou da organização, possuindo a intenção de lesar terceiros. Bom, então, como nós vimos nesse conceito, a fraude ela tem uma característica muito peculiar que quando a gente fala em fraude, é algo ilícito, obviamente, onde tem algo que está sendo ocultado, que está sendo omitido ou que está sendo manipulado para demonstrar uma determinada situação. E o principal, é realizado de forma consciente e premeditada. Então a pessoa não fez aquilo de forma não intencional, foi feito de forma intencional, consciente, sabendo o que estava fazendo e de forma premeditada, ou seja, foi feito um plano, foi algo que foi pensado, não é uma coisa ocasional. Né? Isso, obviamente, vai resultar em impactos para terceiros ou para obtenção de benefícios próprios. Né? Então, o Crepaldi fala que a fraude é um problema comum e crescente nas empresas. Isso decorre do enfraquecimento dos valores éticos, morais e sociais das pessoas, principalmente também da ineficácia dos sistemas de controle interno das empresas. As empresas maiores têm uma estrutura de controle interno, mas isso não as livra da presença de atos fraudulentos. Então, dada a problemas éticos, morais das pessoas que compõem a organização e também da fragilidade dos controles internos, seja em determinada área, em determinado processo, isso é uma porta de abertura para as fraudes. Tá? Então, dito isso, agora nós vamos falar sobre o erro. O erro é um ato não intencional cometido por ação ou omissão na elaboração de registros e demonstrações contábeis, que resulte em incorreções deles, consistente em erros aritméticos na escrituração contábil, aplicação incorreta de normas contábeis ou interpretação errada das variações patrimoniais. Então, o erro ele já é um ato não intencional. Foi algo que foi feito de forma errada, erro de cálculo, a escrituração foi feita de maneira incorreta, as normas foram aplicadas de forma incorreta, por ausência de conhecimento, por falta de pessoal para executar a norma de acordo com o que deve ser feito de fato, ou a própria interpretação errada das variações patrimoniais, aquilo que altera o patrimônio líquido, que altera o ativo passivo, foi feito uma análise errada, incorreta. Então, a diferença entre fraude e erro está na intenção. Então, quando há a intenção de cometer esse erro, é evidente que houve algo premeditado, que não foi algo não intencional, isso é uma fraude. Agora, se é algo que foi cometido de forma não intencional, aí então nós temos a presença do erro apenas e não da fraude. Tá? Então, vamos adiante agora para entender um pouco mais esse ambiente das fraudes. Bom, para a gente conseguir compreender bem a história da fraude e os seus aspectos, que ele a fraude ela é multifacetada, nós temos que primeiro voltar um pouquinho na história e entender essa relação entre o crime e pobreza. Porque até a década de 40, vejam, não estamos falando de tanto tempo atrás assim,
até a década de 40, o crime estava relacionado diretamente com a pobreza. Então, só se investigava, só se acreditava que havia crime num ambiente onde há a pobreza, onde as pessoas não têm recursos, ou, né, a caracterização do crime era feita de uma forma preconceituosa, né? É somente o pobre que comete crime, né? Até a década de 40 era essa a visão que se tinha, né? Então, o crime ele era concentrado em indivíduos de baixa classe social, causado pela pobreza ou por características pessoais e sociais que se acreditava na época que estavam associadas à pobreza, né? Então, incluía fraqueza mental, desvios psicopáticos, bairros de favelas e famílias deterioradas, desestruturadas. Então, toda a questão social, de classe social, né, as pessoas mais humildes, mais pobres, tinha-se essa visão de que o crime ele era cometido por essas pessoas. A classe abastada, né, a classe alta, não cometia crime, então não se investigava crime na classe alta, né? Então tinha-se essa visão preconceituosa de que os pobres eram quem cometiam crime. Aí, a partir da década de 40, é, o, o Sutherland, que é um autor americano, ele foi entender um pouco melhor essa questão do crime, mas não no ambiente, não essa relação com a pobreza, e sim tentar entender os crimes chamados de colarinho branco, né? Então, o que é um crime de colarinho branco? É um crime cometido por uma pessoa respeitável, de alto status social no curso de sua ocupação, né? Então, pensem, o crime de colarinho branco é totalmente o inverso daquilo que se tinha visão até na década de 40, né? Então, é, ele é cometido por uma pessoa que é respeitável, que tem uma posição na sociedade, que tem alto status social e que ele é exercido no exercício da função dessa pessoa, né? Então, todos os crimes de colarinho branco, eles são, por definição, violações da lei cometidas durante uma ocupação, cargo ou trabalho, então necessariamente está relacionado à atividade ocupacional da pessoa, que exerce um cargo legítimo, né? Ou perseguição financeira, né? A busca por recursos financeiros por pessoas que ocupam posições respeitadas, que têm uma reputação na sociedade e onde ela vive, né? Nas suas comunidades. Então, o crime de colarinho branco sempre vai ser cometido por uma pessoa de alta classe, né, que exerce uma função de confiança, um cargo alto nas empresas, no governo, né, tem múltiplas possibilidades aí. E vai estar relacionado ou na violação da lei para a obtenção de benefícios próprios ou na busca por dinheiro, né? Então, o objetivo dessas pessoas que cometem esses crimes, é o ganho econômico ou o sucesso ocupacional, né? Mudar de cargo, crescer de cargo, ser bem visto, ser bem reconhecido, que também pode levar ao ganho econômico, né? Então, também é um conceito interessante da gente entender que até a década de 40 a gente tinha esse preconceito de que quem cometia crime era pobre. E aí, a partir daí, começou -se a investigar, a perceber, né, na academia, que há também os crimes cometidos pela alta sociedade. E aí, diante disso, foi criado o Triângulo da Fraude, né? Lá em 1953, o Donald Cressy, ele é PhD em criminologia pela Universidade Indiana, nos Estados Unidos. Ele entrevistou 250 presidiários condenados por diversos crimes que tinham uma posição de confiança e a romperam para praticar a fraude. Então, o que, né, ele fez? Ele fez um estudo, então entrevistou 250 pessoas que foram presas por cometer fraude, né? E são que estavam presos por cometer crimes de colarinho branco, né? Então, o que ele concluiu? Que para a fraude acontecer, são necessários três fatores: a racionalização, a necessidade ou pressão e a oportunidade. Então, considerando esses três
elementos, esses 3 fatores, ele criou a teoria do triângulo da fraude, né? Então, o triângulo da fraude tem esses 3 elementos: oportunidade, racionalização, pressão ou incentivo. Nós vamos discutir cada uma delas para ficar mais fácil da gente entender por que que esse triângulo da fraude é tão importante e ele tem sido usado como base para estudos relacionados à governança, para a estruturação da governança de muitas empresas. Então, o primeiro elemento é a oportunidade. Então, o que é esse elemento? Está relacionado diretamente com a percepção da oportunidade pelo fraudador. Então, ele enxerga a oportunidade de cometer uma fraude, de cometer o crime. Então, a gente dá oportunidades para que a pessoa cometa essa fraude, né? Então, o indivíduo ele visualiza a possibilidade de cometer fraude devido à vulnerabilidade dos controles internos da empresa. Então, há gap, há buraco nos processos de controle, onde existe a possibilidade de cometer fraude. Então, ele enxerga a oportunidade, ele enxerga essa lacuna, essa vulnerabilidade, essa fraqueza da empresa em determinado controle, e ele vai olhar aquilo e usar aquilo para cometer fraude. Isso é somado à habilidade técnica e conhecimento que essa pessoa tem sobre as atividades da empresa em que ela atua. Então, além de enxergar o gap, a fragilidade no processo, na forma de controlar, essa pessoa tem muita experiência, expertise, ele conhece como que as coisas funcionam dentro da empresa. Então, partindo desse conhecimento, dessa habilidade técnica que ele tem, ele enxerga essa vulnerabilidade, ele vai cometer a fraude. Então, esse é o primeiro elemento que é importante para que as fraudes aconteçam. É preciso ter oportunidade. Essa vulnerabilidade precisa existir para que o fraudador cometa o crime, né? De acordo com o Gomes, a oportunidade ela pode ser considerada como uma busca por falhas nos controles internos ou nos procedimentos realizados pelas organizações. Então, o fraudador ele vai tentar, ele vai buscar identificar essas oportunidades, essas lacunas, essas vulnerabilidades para que ele possa cometer o ato ilícito. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar enquanto perito é identificar essas possíveis vulnerabilidades. Aí nós temos o segundo elemento, que é o elemento da racionalização. Então, nesse vértice, o fraudador ele procura justificar para os outros e para si mesmo que determinada ação é admissível. Então, o que é isso? A racionalização é a pessoa colocar na cabeça dela de que aquilo é justificável ela cometer aquele ato ilícito. Então eles fazem isso. Eles olham, veem aquela fragilidade, aquela vulnerabilidade na empresa, tem a oportunidade, aí eles partem para esse segundo estágio, que é o estágio da racionalização. Então eles se autoconvencem de que aquilo é aceitável e também convencem a outras pessoas de que aquilo é aceitável. Então, ele considera que o ato merece ser cometido e que não haverá perdas de recursos ou bens na consumação da fraude. Então, ele se convence de que aquilo é aceitável, convence outras pessoas, pensando, iludindo, se auto-iludindo e iludindo os outros, de que ele não vai estar fazendo mal a ninguém. Então, por isso é chamado de racionalização, porque é uma questão de convencimento, tanto dele próprio para cometer o ato ilícito, como das pessoas que podem fazer parte dessa fraude. Então, isso nada mais é do que a ponderação do indivíduo entre o certo e o errado, além da percepção da eventual detecção de punição do ato. Então, ele vai pensar, vai fazer a ponderação entre o que é certo e o que é errado, vai se convencer de que aquele ato é certo, de que ele é aceitável e admissível e que ele não vai causar mal a ninguém, e também vai ponderar essa percepção aí de se ele for pego, se ele for se essa fraude for detectada, quais são as punições possíveis. Então, ele passa por esse estágio da racionalização. Tá? E aí o terceiro vértice é o vértice da pressão ou incentivo. Então, está relacionado com a necessidade ou pressão
ao qual esse indivíduo, essa pessoa que comete a fraude, está submetida, né? Então, essa pressão ela pode ser interna, criada pela própria empresa, através de atingimento de metas, né? Bonificações ou gratificações. Então, se a pessoa tem uma pressão interna dentro da empresa, você tem que bater a meta, você tem que bater a meta. Se você não bater a meta, você pode ser demitido. Ou se você bater a meta, você vai triplicar o seu salário, você vai obter uma gratificação muito grande, né? Então, isso é uma pressão interna que impulsiona, né? É uma forma de conduzir o indivíduo, a pessoa, a cometer fraudes, para tentar transparecer, dar uma imagem de que a empresa está tendo lucro, de que ela está vendendo ou de que ela está economizando custos, está tendo redução de despesas, enfim. Existem várias possibilidades aí de pressão interna para cumprimento de metas e também para questões remuneratórias. Então, essa pressão interna ela pode incentivar, pode ser considerada um incentivo a, ao fraudador, a pessoa cometer o ato ilícito, né? Assim como essa pressão ela também pode vir de fora, ela pode ser externa, então ela pode ter relação a problemas financeiros da pessoa, né? A pessoa está falida, ela está com dívidas muito grandes que precisam ser pagas, né? Ou tem questões familiares, questões patrimoniais que trazem essa pressão externa para que a pessoa cometa o ato ilícito, né? Necessidade também de demonstrar um estado que é incompatível com a realidade. Existem isso nos cargos de alto nível, que é o que nós estamos falando aqui, é muito frequente, né? Eles precisam manter um status de que eles são pessoas bem-sucedidas, que são pessoas que têm dinheiro, que têm condições financeiras razoáveis, né? Então, essa necessidade de demonstrar esse status social também é considerada uma pressão externa para que a pessoa cometa atos ilícitos. Ou até mesmo a expectativas de ganho de maneira fácil, né? Também tem essa questão de que tem gente que acha que é possível ganhar dinheiro fácil, né? Então vai lá e comete a fraude, pensando nessa possibilidade, levando isso em conta. Tá? Então, esse terceiro elemento que fecha o tripé é a pressão e o incentivo que vai estar relacionado diretamente a essa necessidade da pessoa, seja para atingir metas internas, seja para pagar dívidas que ele tem fora, seja para mostrar um status social que ele não tem, ou realmente para ganhar dinheiro fácil, tá? Então, o triângulo da fraude, ele tem essas características, esses três elementos. Então, sempre que há uma fraude, a pessoa passa por esses estágios, né? Então, a gente precisa entender esse triângulo e compreender os seus elementos, justamente para a gente conseguir analisar os problemas nessas perspectivas. Vamos identificar quais são as vulnerabilidades da empresa, dos processos que têm relação com aquilo que está sendo objeto de perícia. Vamos entender e fazer entrevistas para entender essa parte da racionalização, do convencimento, do autoconvencimento do fraudador e se ele tentou convencer outras pessoas de que aquele ato era necessário, de que ele era aceitável. E também vamos tentar entender e buscar elementos que nos ajudem a compreender sobre essas pressões internas, se há pressões internas para cumprimento de meta, se há propostas, né, remuneratórias que são muito atraentes, que podem conduzir essa pessoa a cometer a fraude, ou se há problemas externos que podem influenciar e levar essa pessoa a cometer essas fraudes, tá? Então é muito importante que vocês conheçam esse triângulo, porque ele tem um peso muito grande hoje na governança das empresas, na estruturação dos processos, e para exercer a função de perito, é muito interessante que vocês considerem esses elementos na análise que vocês vão fazer do objeto da perícia, tá? Então, agora, esse triângulo ele sofreu algumas mutações, algumas incorporações teóricas de análise, né? Então, posteriormente à teoria de Cressey,
surgiu a teoria do diamante da fraude. Então, de um triângulo, ele se tornou um diamante, ele ganhou mais um elemento, que é o elemento da capacidade. Então, nós temos racionalização, a oportunidade, a pressão e agora nós temos um quarto elemento, que é o elemento da capacidade. Vamos entender um pouquinho melhor esse elemento. Então, a capacidade ela está relacionada com a forma, com os elementos que caracterizam um indivíduo e que dão condições, né, dele cometer a fraude. Então, ele precisa ter capacidade de cometer a fraude. Né? Então, a gente, quando foi introduzido esse elemento, porque às vezes a pessoa enxerga oportunidade, ela está sofrendo pressão interna ou externa, ela também racionalizou, ela tem aquilo como algo aceitável, mas ela não tem capacidade técnica para fazer aquilo. Então a capacidade, ela possui dois aspectos. Primeiro, a pessoa precisa ter uma mente criminosa. Então a pessoa precisa estar disposta a cometer o ato fraudulento. Se a pessoa não tem essa mente criminosa, ela não vai ser capaz de cometer a fraude. E a outra, uma atitude arrogante. A pessoa, ela precisa ser arrogante para cometer uma fraude, porque ela vai cometer um crime, ela vai roubar alguém, ela vai cometer um ato ilícito dentro da empresa e essa pessoa vai mentir de forma eficaz dentro da empresa, porque ela vai se manter lá no cargo, ela vai permanecer no cargo. Então ela é muito arrogante, né? Ela continua no seu ambiente de trabalho exercendo a sua função normalmente sem levantar qualquer suspeita. Então a pessoa ela precisa ter essa mente criminosa com essa perspectiva de eu estou disposto a cometer um crime e eu também preciso ser arrogante porque eu preciso não transparecer, não levantar suspeitas, né? Eu preciso que é aquela velha retórica que a gente ouve tanto, né? Principalmente no cenário político, que eles juram de pé junto que não cometeram nada, não fizeram nada, não. Nós fizemos tudo de acordo com a lei, nós seguimos todos os valores que foram recebidos foram declarados, né? Enfim, essa arrogância ela é necessária para o fraudador. Então nós, enquanto profissionais que vamos analisar esses fraudes, esses crimes cometidos, nós precisamos levar isso em consideração, de que essa pessoa jamais vai confessar, porque ela é arrogante e ela acredita, ela está disposta a cometer aquilo, ela já fez aquilo errado, sabendo que ela estava fazendo. Então, vai ter essa característica, essa pessoa, ela tem essa capacidade realmente de cometer atos fraudulentos. Tá? Então, por isso a gente tem a visão moderna, a visão mais atual, é do diamante da fraude, onde a gente tem os quatro elementos. Então, a oportunidade, a racionalização, a pressão e, por fim, a capacidade. Ok? Então, vamos fazer uma relação um pouco melhor, porque a fraude ela pode ser estudada na perspectiva da auditoria e também pode ser estudada na perspectiva da perícia, né? Então, a perícia contábil ela é utilizada em casos onde há conflito entre organizações, então, né, tem empresas que estão disputando e é necessário o trabalho de verificação para apuração da verdade dos fatos que estão sendo colocados em questão, né? E também a gente ajuda exercendo a perícia para levantar provas, né? O nosso laudo pericial ele é considerado uma prova para fins judiciais. Então, em investigações de fraudes corporativas, vai ser chamado normalmente um perito para analisar a contabilidade das empresas, para elaborar o laudo que vai ser a prova, que vai ser considerado um elemento probatório para dar condições do juiz tomar sua decisão. Né? Então, é muito comum, além da auditoria, a gente ter demandas periciais para investigar fraudes corporativas. Tá? E qual que é essa relação entre as fraudes e a escrituração contábil? Né? A escrituração contábil com fraude, ela é sempre feita com a intenção de dar ares de coisa legítima. Né? Isso é importante para nós porque o fraudador, ele conhece esse gap no processo, ele conhece que a empresa tem a sua fragilidade, né?
Então ele vai fazer aquilo e ele tem conhecimento técnico, ele tem capacidade, ele tem a intenção de fazer aquilo de forma errada, para obtenção de benefícios econômicos. Então, é, a fraude ela é feita com ares de coisa legítima. Então, vai ser trazido documentos, elementos que dão uma aparência de algo que é verdadeiro, né? Então, de forma a acobertar os ilícitos praticados. Então, a preparação, a execução e a consumação desses atos, eles se apoiam na falsificação, alteração ou emissão fictícia de documentos operacionais, então podem ser documentos comerciais, notas fiscais de vendas, notas de serviço, documentos fiscais relacionados ao fisco, recolhimento de tributos, as próprias notas fiscais, podem ser documentos bancários, extratos bancários fraudados, que não correspondem com a verdade. A gente pode ter aqui ainda nos comerciais comprovação de entrada no estoque, pedidos de compra, pedidos de venda, objetos de registro contábil, então os próprios livros contábeis podem estar adulterados e o uso dessas falsificações, dessas alterações, elas dão aparência de legítimo para os atos que estão sendo praticados. Então, você pode, por exemplo, pegar uma nota fiscal que é falsa, que é fria, e ver lá, você tem o documento fiscal e você tem aquele documento escriturado. Na perspectiva, olhando, fazendo o depara, vai estar correto. Por quê? O documento dá substância para o lançamento escriturado, né? Agora, essa nota é verdadeira? Ou ela é uma nota fria, ela é uma nota falsificada, ela é uma nota que está adulterada? Isso que nós precisamos ter em mente que quando a gente vai exercer a função de perito, a gente precisa testar que aquele documento realmente é real, é válido, que ele realmente serve, ele é considerado um documento hábil para escrituração, né? Então, esses documentos ilegítimos, eles são conhecidos como notas frias, notas espelhadas, ou documentos emitidos por valores maiores ou menores que os verdadeiros, né? Então, isso a gente precisa tomar muito cuidado e a gente precisa fazer uma trilha para seguir todas essas entradas de valores, porque isso vai ter que se revelar em algum momento na escrituração contábil. Nosso papel é identificar onde que está o erro, né? Então, pensando nessa questão da nota espelhada ou meia nota que a gente ouve falar que são atos praticados principalmente para sonegação fiscal. Então, a pessoa vai lá e faz a compra de mercadorias lá em São Paulo. A nota é de R$ 1.000, mas ele faz uma negociação com o fornecedor e o fornecedor emite uma nota no valor de R$ 500 para acobertar essa mercadoria. Então, a mercadoria vem, a quantidade está certa, o valor está pela metade e a nota vem normalmente, passa pela fiscalização, é entregue lá para a empresa e é feito o lançamento, a escrituração contábil dessa nota por R$ 500. Só que onde que está o problema aí? Que o pagamento para o fornecedor vai ser de 1.000, não vai ser de 500, porque de fato o valor da mercadoria é 500. Então a gente vai ter que buscar mecanismos de identificar a saída desse recurso para pagar essa nota fiscal. E aí a gente consegue fazer um cruzamento e analisar essa saída de recurso. Mas esse recurso pode sair em espécie, né? Então, existem várias formas aí de fazer a checagem, a busca por essas informações. Outra possibilidade é a gente fazer uma comparação de valor de mercado, né, dessa mercadoria, se realmente o valor de mercado dela é compatível com aquilo que está escriturado na nota fiscal, né? Também é uma forma de checar. Então, nós vamos precisar usar os nossos conhecimentos, não apenas contábil, mas também um conhecimento comercial, conhecimento de mercado, para fazer a análise realmente criteriosa daqueles documentos, tá? Na medida em que a escrituração for feita com base em documentos falsos, documentos alterados ou fictícios, a contabilidade, a escrituração contábil, ela se torna imprópria, falsa, alterada e fictícia, né? Então a gente precisa considerar
analisar a fidedignidade dos documentos que foram elaborados com a realidade patrimonial e também considerar a escrituração contábil, né? O básico é confirmar se o que está no documento está escriturado, esse é o primeiro passo. Depois a gente precisa considerar se o documento realmente é hábil para dar subsídio para a escrituração contábil, tá? Então, isso é fundamental no exercício da profissão. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de fraude na escrituração contábil. Primeiro, lançamentos falsos feitos sem suporte documental ou com documentos inadequados. Então, é isso que eu falei. Primeiro, a gente vai analisar se há documento. Então, há documento, identificamos. Aí nós vamos analisar se esse documento é adequado, se ele dá base, se ele dá subsídio para que o lançamento realmente seja feito. Aí nós temos também os erros intencionais de cálculo e de transposição de saldo. O saldo de uma conta é um, mas lá na contabilidade ele aparece outro. É feito isso de forma errada, incorreta. Então nós temos que checar se os saldos foram transpostos corretamente, se os cálculos foram feitos de forma adequada. Também tem a questão do uso de notas frias, de meias notas, documentos com valores menores ou maiores que os verdadeiros, cálculos confusos e propositadamente equivocados. Então, é preciso analisar também quais foram os cálculos, os critérios, as técnicas usadas para a gente entender se isso realmente corrobora com a prática contábil vigente, né? Também tem a questão da destruição intencional de documentos originais comprobatórios, ou a sua não exibição à perícia, né? Não vamos apresentar, oculta as informações justamente porque ali pode ter problemas, né? Ou a exibição de cópias Xerox modificadas, pode acontecer isso também, né? Então precisa fazer uma análise criteriosa, documental. Pode haver registros de provisões, como se fossem reservas do patrimônio líquido, de modo a aumentar o valor patrimonial das ações, isso também pode acontecer. Não contabilizar as depreciações dos bens do ativo mobilizado ou fazer isso no valor inferior ao correto, né? Fazendo uma contabilização errada da depreciação, a gente vai aumentar o lucro da empresa e iludindo, né, dessa forma a boa-fé dos investidores ou dos sócios. Isso vai resultar em distribuição de lucros inadequada, recolhimento de tributos inadequado, né? Então já tem um desencadeamento aí de uma série de possibilidades. Fraudar o valor do inventário dos estoques, então o inventário o real é uma coisa e o que está na contabilidade é outra. Isso pode ser aumentado ou diminuído para fins escusos, né? Até para sonegar ICMS. Fazer lançamento de fatos da mesma natureza em diversas contas, isso também é algo muito peculiar da escrituração contábil. Então, é um fato, um evento econômico que aconteceu, que é muito, né, parecido, que é o mesmo fato, e dá um tratamento diverso, né? Cada vez que chega aquele fato, aquela nota ou aquela situação, ela é contabilizada de um jeito diferente, para bagunçar mesmo a contabilidade de modo a confundir a qualquer investigação. Então, ora nota, essa situação está lançada em uma conta, ora está em outra. Então, quando houver esse tipo de situação, já é também um indício de fraude. Tá? Então, pessoal, vejam que o perito, ao exercer a sua função, ele precisa ter conhecimento técnico da contabilidade, então é muito importante a gente ter o domínio da contabilidade em si, ter clareza das partidas dobradas, principalmente, fazer, né, seguir as pistas da escrituração, o passo a passo, como a gente faria, como deveria ter sido feito, qual é o procedimento adequado para a destinação, o tratamento correto para esse evento econômico que aconteceu na empresa. É muito importante a gente ter um conhecimento razoável de contabilidade e também é importante a gente ter conhecimentos afins à contabilidade, né? Então, essa questão de conhecimento comercial, conhecimento de pesquisa de mercado, análise de questões tributárias, a gente precisa ter, tá? O avanço tecnológico também nos ajuda nesse sentido, porque a gente pode usar instrumentos tecnológicos para
exercer a nossa profissão de forma mais adequada. Mas a gente também tem que levar em consideração que o fraudador, a pessoa que comete ato ilícito, ela também usa a tecnologia ao seu favor, né? Então, o avanço da tecnologia, a presença da questão da sonegação fiscal, né? E os outros fatores éticos, sociais, eles demandam do profissional competência técnica mesmo para fazer análise das situações, né? Então, a falta também de pessoas qualificadas para analisar as contas os controles internos da empresa também facilita, né? Abre portas para as fraudes. Então, quando a gente trabalha num ambiente onde há sonegação, onde há desenvolvimento tecnológico muito alto, é preciso estar muito atento para todos os elementos patrimoniais e como que os fatos são reconhecidos. E cabe a nós, né, exercer a função pericial usando do nosso conhecimento amplo da contabilidade e também dessas vertentes de conhecimento que permeiam o ambiente empresarial, para que a gente consiga realmente fazer um bom trabalho pericial, né? Então, a gente precisa ter olhos de águia mesmo, né? Fazer uma análise muito aprofundada e crítica, atenta para os detalhes, para aquelas, porque a pessoa que comete o ato ilícito, comete a fraude, ele vai dar a impressão de que está tudo certo. E nós precisamos ter um olhar muito pontual, muito crítico para realmente fazer um trabalho de qualidade, certo? Então, era isso que eu preparei para a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou disponibilizar esses slides lá no Jacad para vocês terem esse material para estudos futuros. Ok? Eu fico à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem e até a próxima aula. Tchau, tchau.